7 anos do governo da besta apocalíptica. No livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, lemos: E ele firmará um pacto com muitos por 7 anos, e na metade dos 7 anos fará cessar o sacrifício, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado sobre ele será derramado, ou seja, será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. No fim do cativeiro do povo de Israel na Babilônia, Deus deu ao profeta Daniel uma soma de anos até a restauração completa do povo de Israel e também restauração espiritual. Daniel 9, 24 a 27. O tempo entre o fim do cativeiro babilônico e a ascensão de Cristo foram de 69 semanas de 7 anos cada, totalizando 483 anos. Da ascensão de Cristo, ocorrida por volta do ano 33 da era cristã, até a destruição do segundo templo e a dispersão dos judeus para as nações, passaram-se mais 37 anos, somando os anos 70 da era cristã. Traduzindo Daniel, capítulo 9, versículo 26. Depois da ascensão de Cristo do planeta, por volta do ano 33 da era cristã, no ano 70, o exército romano, sob o comando do general Tito, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e o segundo templo e expulsou os judeus para as nações, dando início a um tempo de guerras e assolações até o fim, isto é, até de lá para cá, até o fim do governo da besta apocalíptica. Daniel capítulo 9, versículo 26. Pelo desenrolar dos fatos proféticos, neste ano 2023, estamos dando início ao cumprimento da profecia registrada em Daniel 9, 27, o tempo do governo da besta, que provavelmente será entre os anos 2023 a 2030, totalizando 7 anos da profecia de Daniel. Não é por acaso que o mundo, e especialmente o Brasil, vem sofrendo os ataques de Satanás com a pandemia e imposição do sistema de governo do anticristo, com todo o seu pacote caracterizando a nova ordem mundial, a ordem do anticristo. Deus não informou ao profeta, ou seja, ao profeta Daniel, que entre o período da ascensão de Cristo e a última semana de 7 anos da última geração, do último Estado de Israel e do falso Messias, era o período da igreja, isto é, entre o Pentecostes e o período do governo do anticristo. Um período aproximadamente de 1990 anos, que é o período da igreja. Creio que no início dos 7 anos do governo do anticristo, creio eu, anos 2023, Jesus estará tirando a sua igreja da terra. A profecia de Daniel 9, 27 prevê o anticristo procedente do sistema religioso romano, como está mencionado no versículo 26. Daniel 9, 27 diz que o anticristo firmará um pacto com o judaísmo por 7 anos,
Mas no meio do período, 3 anos e meio, quebrará o pacto e estabelecerá a grande tribulação, a mesma citada por Daniel 12, versículo 1, período tão cruel que nunca houve até aquele tempo e nunca haverá depois. Daniel 12, 1. Mas o arcanjo Miguel cuidará da proteção do povo de Israel naquele tempo. As desolações da besta apocalíptica. Fugas para esconderijos, muitos cadáveres e outros fatos. Mateus capítulo 24, versículos 15 a 28. A marca da besta, que será a fusão da natureza de Satanás nos seres humanos que a receberem, levando-os a amar o diabo e a odiar a Deus, comportamento este que já está acontecendo hoje. E quem não tiver a marca não poderá comprar e nem vender. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17, faz referência às vítimas dessas atrocidades, os chamados mártires da grande tribulação. Juízo sobre a besta e o falso profeta e seus seguidores. Daniel 9, 27 fala dos juízos que serão derramados sobre a besta, o falso profeta e seus seguidores. O livro de Apocalipse fala do que está reservado à besta e ao falso profeta com a vinda de Cristo para as nações. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, fala da igreja descendo para as nações acompanhado, ou seja, fala de Cristo descendo para as nações na sua segunda vinda para o mundo, acompanhado de sua igreja. Apocalipse 19, versículos 17 e 18, fala das aves se fartando com carnes humanas dos mortos da guerra de Gog e Magog por ocasião da vinda de Cristo para as nações. Creio que os condenados ao inferno, mencionados em Mateus capítulo 25, versículo 41, onde diz: E aos que estiverem à sua esquerda, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. As referências deste texto bíblico estão contextualizadas com Apocalipse 19 e versículo 18. Porque quem vai para o inferno é a vida e não o corpo. O sentido é: o corpo morre e será comido pelas aves de rapina, enquanto a vida vai para o inferno. A besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e de enxofre, e os demais mencionados na esquerda serão mortos, e suas almas vão para o inferno, e as aves comerão suas carnes. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. A esquerda não significa uma posição física, e sim comportamentos esquerdistas contra Deus, contra tudo que é de Deus, né? Isso está muito vivo hoje no mundo e especialmente no Brasil, nesse sistema de governo que entrou a qualquer custo na tomada de poder, porque este era o propósito, porque o povo não o elegeu, e sim o STF. A vocês que são contra Deus, que a Bíblia os qualifica, os da esquerda, o tempo é curto para se iludirem sobre uma vida de conforto. Segundo a profecia de Daniel 9:27, o tempo é de 7 anos.
tudo indica que o ano 2023, isto é, até o ano 2030, já estão nesse período. De que adianta vocês se iludirem com dinheiro e poder? Ou seja, com essa fome de dinheiro e poder para tão pouco tempo, e logo depois serem mortos e suas vidas lançadas no inferno, isto é, provavelmente daqui a 7 anos. Compensa isso? Não seria melhor vocês abandonar, ou seja, priorizar Jesus Cristo como seu Salvador? Não adianta, tudo que está escrito será cumprido. Jesus virá e acabará com toda a patifaria que o grande dragão vermelho, Satanás, tem semeado pelo mundo e especialmente hoje pelo Brasil. E o apelo de Deus é: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo para ser livre do inferno, porque se não fizer isso, estará lá fazendo companhia a Satanás.